Desde sempre, o ser humano tenta responder uma pergunta simples: o que acontece depois da morte? Mas seria esta a pergunta certa a se fazer? Talvez o mistério não seja o fim. Mas quantas versões de você existem agora? A visão tradicional é direta: sem cérebro, sem consciência. Mas alguns cientistas discordam. A teoria da consciência quântica, proposta por Roger Penrose e Stuart Hameroff, afirma que a mente pode surgir de processos quânticos dentro dos neurônios. E aqui está o detalhe perturbador. Informação quântica não se destrói facilmente. Ela se transforma, se espalha. Isso levanta uma possibilidade inquietante. Sua consciência pode não desaparecer. Pode apenas se dissolver no próprio universo. E isso conecta com milhares de relatos de experiências de quase morte, onde pessoas descrevem sair do corpo e observar a realidade de fora. A ciência ainda não prova a vida após a morte, mas também não consegue ignorar essas histórias. Agora entramos na matemática do impossível. Fractais são padrões que se repetem infinitamente. Se o universo for fractal, então a lógica que forma você pode se repetir em diferentes escalas da realidade. A interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica vai ainda mais longe. Cada escolha que você faz cria um novo universo. Um onde você virou à esquerda, outro onde virou à direita. Infinitas versões suas, coexistindo. Não como cópias, mas como fractais da mesma essência. Então, fantasmas existem? Depende do ponto de vista. Fisicamente, poderiam ser vazamentos de informação quântica entre dimensões. Matematicamente, seriam apenas repetições da sua fórmula no cosmos. Psicologicamente, fantasmas sempre foram vistos como projeções do inconsciente. Fragmentos da mente, que insistem em se manifestar. Talvez o fantasma nunca tenha sido o outro. Talvez seja você, em outra versão, em outro tempo, tocando esta realidade por acidente. Se você é uma equação da natureza, então é provável que existam outras soluções para essa mesma equação espalhadas pelo infinito. Chamamos isso de fantasma, porque ainda não temos uma palavra melhor. Mas talvez o verdadeiro mistério seja descobrir qual versão de você está assistindo este vídeo agora. Porque talvez a versão de você que está aqui agora não seja a única. Talvez existam outras, fazendo perguntas parecidas, em universos levemente diferentes. Em alguns, você nunca encontrou esse vídeo. Em outros, você parou de assistir antes do final. E em alguns, você sentiu que algo aqui tocou fundo demais. A física chama isso de ramificações. A matemática chama de padrões que se repetem. Mas o ser humano sempre chamou de destino. Nós gostamos de acreditar que o tempo corre em linha reta. Passado, presente, futuro. Mas algumas teorias sugerem algo muito mais estranho. Talvez o tempo seja como um espaço, onde todos os momentos coexistem. Se isso for verdade, então cada versão sua ainda existe em algum lugar do tecido do universo. Não como memória, não como lembrança, mas como presença. Já sentiu que um momento parecia familiar demais? Como se você já tivesse estado ali antes. Alguns chamam isso de coincidência, outros de falha no cérebro. Mas dentro dessa lógica, isso poderia ser algo diferente. Um pequeno alinhamento entre versões suas, ocupando lugares quase iguais em realidades quase idênticas. Um eco, um reflexo, um vazamento. Agora pense nos relatos de fantasmas, aparições que não interagem, que repetem gestos, que parecem presas a um lugar ou a um momento. E se isso não for um espírito consciente? E se for apenas uma gravação do espaço-tempo? Um fragmento de informação de alguém que existiu, ou ainda existe, em outra camada da realidade. Um fractal humano, preso entre dimensões. Talvez o cérebro não seja a fonte da consciência, mas uma antena. Um dispositivo biológico capaz de sintonizar uma frequência específica da realidade. Quando o corpo morre, a antena se quebra, mas o sinal pode continuar existindo, não como pensamos, mas como informação. Talvez sejamos menos sólidos do que acreditamos,
Talvez sejamos padrões temporários, se repetindo em diferentes escalas do universo. E talvez a morte não seja um fim, mas apenas uma mudança de estado. Como gelo virando água, como água virando vapor. Se isso for verdade, então você não é apenas este corpo. Você é um processo, uma equação, um padrão em movimento. E em algum lugar do infinito, talvez exista outra versão sua fazendo exatamente a mesma pergunta. Quem eu realmente sou? Talvez o maior mistério da existência não seja o que acontece depois da morte. Mas quantas vezes nós continuamos existindo sem perceber?